Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Então, durante muito tempo, nós fomos ensinados a acreditar que para resolver um problema de pele, era preciso gastar muito dinheiro. Quanto mais fosse o tratamento, melhor seria o resultado. Porém, existe um detalhe curioso que poucas pessoas percebem. Alguns dos produtos mais antigos continuam atravessando gerações e gerações, permanecem presentes na casa de milhões de brasileiros. Isso me fez pensar em uma pergunta muito interessante. Será que nós estamos complicando aquilo que, em muitos casos, pode ser muito mais simples? Hoje eu quero conversar com você sobre um produto extremamente conhecido no mercado, mas que ainda desperta curiosidade. A pomada Minâncora. Talvez para você, você talvez tenha visto na casa dos seus avós, dos seus pais, ou até mesmo guardada uma na sua casa. Ela existe há décadas e mesmo sem grandes campanhas publicitárias, continua sendo lembrada por milhares de pessoas aqui no Brasil. E isso acontece por um motivo. Ela foi conhecida por possuir diversas aplicações no dia a dia. Antes de eu começar, eu preciso fazer um alerta muito importante, tá ok? Para o pessoal parar de encher o meu saco. Este vídeo possui caráter exclusivamente educativo e não substitui uma avaliação médica. Nenhum produto deve ser utilizado como tratamento sem orientação profissional habilitada. Cada pessoa, cada organismo, cada ser humano, ele possui características diferentes e toda essa decisão relacionada à saúde deve ser individualizada. Então procure um médico especializado. Então, agora que ficou claro, e o pessoal da internet aí parar de encher meu saco, nós vamos falar sobre a Minâncora. Existe uma curiosidade interessante sobre a Minâncora. Quando alguém comenta sobre essa pomada, quase sempre aparece uma lista enorme de situações que ela já foi utilizada. Tem pessoas que dizem que ela serve para espinha. Já vi várias pessoas falar sobre isso. Outras pessoas afirmam que utilizam ela para controlar o mau cheiro dos pés, tal do chulé. Outras pessoas aplicam nas regiões da axilas. Eu via muito minha mãe passar nas axilas. Há quem utilize em pequenas irritações da pele. Também existe relato de pessoas que a utilizaram para auxiliar na aparência de manchas de acne. Desculpa, eu tô meio gripado, tá? Eu peguei uma virose aí esses dias, mas eu tô me recuperando. Então é isso. Isso se faz acreditar que ela serve absolutamente para tudo, a Minâncora, tá? Mas será que é assim que devemos enxergar a saúde? Na minha opinião, não. Porque existe uma diferença enorme entre avaliar um sintoma
em compreender por que aquele sintoma apareceu. Vamos lá. Imagine uma pessoa que convive diariamente com mau cheiro nos pés. Ela compra um produto, o odor melhora. Mas alguns dias depois, tudo volta. Tudo volta. Será que o verdadeiro problema era apenas o cheiro? Ou será que existe um ambiente constantemente úmido dentro do calçado? Será que existe um excesso de suor? Será que existe proliferação de fungos ou bactérias? Será que o tipo de meia que você utiliza favorece esse ambiente? Parece que a pergunta muda completamente. É exatamente assim que devemos pensar quando falamos de saúde. Ok? Porque o sintoma normalmente é apenas uma consequência. O organismo ele sempre está tentando comunicar alguma coisa para você. O mesmo acontece com as axilas. Muitas pessoas começam a apresentar pequenas bolinhas dolorosas, irritação ou até episódios recorrentes de foliculite. Rapidamente procura uma pomada. Desculpa. Mas quando ninguém para investigar a causa, isso se torna até normal. Será que o desodorante utilizado está irritando a sua pele? Me diz. Será que existe um excesso de atrito por determinada roupa que você usa? Será que aquela depilação favorece aos... Será que a sua higiene está adequada? Será que a sua pele está constantemente abafada? Então perceba que tratar apenas o sintoma pode não resolver a origem do problema. Existe uma ideia muito difundida de que o desodorante fecha completamente os poros. Na realidade, alguns antitranspirantes reduzem a produção de suor ao agir sobre as glândulas sudoríparas, mas elas não impedem a saída de oxigênio pelos poros de forma como muitas pessoas imaginam. A foliculite costuma estar relacionada à inflamação do folículo piloso, que pode ser favorecida por artrito, uma depilação, umidade, bactéria e outros fatores. É justamente por isso que olhar apenas para um produto nunca é suficiente. Agora, falando especificamente da pomada Minâncora, por que ela ficou tão conhecida? Porque sua fórmula ela reúne componentes tradicionais que elas podem favorecer a ação protetora da sua pele. Ela oferece um efeito antisséptico e a sensação refrescante, o que explica por que tantas pessoas relatam benefícios em determinadas situações. Mas isso não significa que ela seja indicada para qualquer
problema de pele. Ok? Cada situação deve ser avaliada individualmente. Cada indivíduo é único. E as pessoas perguntam, mas João, posso usar na acne? Pode. Dependendo do caso, alguns componentes podem ajudar a proteger a pele. Mas a acne, em diversas causas, nem toda lesão deve ser tratada da mesma maneira. A acne é uma coisa, outra lesão é outra coisa. Outras pessoas me perguntam, posso usar para manchas? Pode. É importante entender que manchas, elas possuem origens diferentes, ok? Algumas são inflamatórias, algumas são hormonais, outras são relacionadas ao sol. Não existe uma solução única para todos os casos. Também surgem dúvidas sobre o uso nos pés. Quando o mau cheiro está relacionado ao excesso de umidade e proliferação de micro-organismos, algumas pessoas relatam melhorar ao utilizar produtos com ação antisséptica. Mas, normalmente, surge a pergunta mais importante desse vídeo. Por que aquele ambiente favoreceu a esse problema? Por que esse território favoreceu esse problema? Calçado é ventilado? As meias são trocadas ou lavadas diariamente? Ou pelo menos duas em duas vezes que você usa? Os pés permanecem úmidos por muitas horas? Existe alguma infecção que precise de uma avaliação médica? Percebe como tudo muda quando começamos a investigar a causa? Percebe? Na saúde integrativa, nós aprendemos que o corpo dificilmente produz um sintoma sem motivo. Nosso corpo nunca vai produzir um sintoma sem motivo, ok? Porque toda manifestação ela deve ser compreendida. E você tem que compreender isso. Ok? É muito comum encontrarmos pessoas que gastam centenas ou até milhares de reais tentando resolver um problema que poderia começar a melhorar com mudanças simples de hábitos. Mudanças simples dos hábitos da sua vida. Melhorar a higiene da região, reduzir a umidade, escolher produtos adequados para o seu tipo de pele, respeitar o tempo de recuperação da pele após você ter feito uma depilação. E o mais importante, a sua alimentação. Como você se alimenta, como você dorme. Você precisa reduzir processos inflamatórios do seu organismo. Tudo isso influencia diretamente a saúde da sua pele. Não existe um produto milagroso. Nunca vai, não existe. Existe um contexto. Existe o seu organismo. Existe a sua rotina. Existe o seu estilo de vida. Lembre-se que a nossa pele é um dos maiores órgãos do corpo humano. Ela se comunica, ela te protege, ela reage, ela responde ao ambiente, ela responde ao terreno.
Quando alguma alteração aparece repetidamente, talvez o organismo esteja tentando dizer que algo precisa ser corrigido. Então, calma. Antes de sair comprando dezenas de produtos diferentes, faça uma pergunta simples para você. O que está favorecendo o aparecimento desse problema? Talvez essa pergunta economize dinheiro. Talvez evite tratamentos desnecessários. Talvez faça você compreender o seu corpo de uma maneira completamente diferente. E eu gosto de repetir uma frase que eu considero fundamental. Na maioria das vezes, o sintoma não é o inimigo. O sintoma é uma mensagem. Quando aprendemos a interpretar as mensagens, deixamos de apenas apagar incêndio e começamos a construir saúde de verdade. Existe uma reflexão que eu gostaria que você levasse deste vídeo. É esta. Nem sempre o produto mais caro será a melhor solução. Nem sempre um produto tradicional resolverá todos os seus problemas. O mais importante é compreender por que aquele sintoma apareceu e buscar uma orientação adequada quando necessário. Porque cuidar da saúde não significa apenas tratar aquilo que aparece na superfície. Não. Significa compreender o organismo como um todo. Lembre-se que o nosso corpo é como uma teia de aranha, tudo está conectado. Então, qualquer tipo de tratamento, tá? Deve ser realizado com orientação de um médico ou profissional de saúde habilitado. Vou falar de novo, qualquer tipo de tratamento deve ser realizado com orientação de um médico especializado. A automedicação ou o uso indiscriminado de produtos pode mascarar problemas que precisam de uma avaliação adequada. Tá ok? Se você quiser, porque tem pessoas que são assim, não, você pode usar a minâncora. Eu me lembro que a minâncora, minha mãe, ela usava. Eu me lembro que ela usava, nossa. Eu me lembro da minâncora, olha só como as coisas são. Eu me lembro da minâncora, meu pai é farmacêutico, então eu praticamente nasci dentro de uma farmácia. Eu me lembro da minâncora, que eu via ela na prateleira da farmácia. Eu via aquele potezinho. Mas a minâncora, ela não é a solução. Certo? A minâncora não é a solução. Vamos lá, você não vê um índio que tem câncer de pele.
Por quê? Porque na alimentação dos indígenas, eles têm o quê? Uma boa alimentação. É frutas, é verduras. Quando o sol bate, eles só ficam com a pele corada. Mas o ser humano que se alimenta mal, não dorme direito, não faz um exercício físico, na hora que o sol bater, todas as toxinas vão o quê? Vão ter que sair. Para algum lugar ela vai ter que sair as toxinas. Então, eu quero que você lembre, vou falar de novo, porque senão o pessoal fica enchendo o saco. Qualquer tratamento deve ser realizado com orientação de um médico ou um profissional habilitado. Tá ok? Muito obrigado. Vamos para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, compartilha, deixa seu like e se inscreva no canal. Tá ok? Se inscreva no canal, por favor. Tchau, tchau. Vamos ao próximo vídeo.